Bom, então, vamos lidar com os problemas. Primeiro eu me lembro que tem um ponto t igual a zero, t igual a menos 4. Então, é uma partícula se movendo, movimento retilíneo uniforme. A gente tem a posição no tempo zero, que eu não lembro qual é. Alguém pode me dizer? Acho que é 2, 1, alguma coisa assim. Foi. Eu botei na página do curso o teste. A ideia é que o teste, que são os faceizinhos, múltipla escolha. Hã? Não, número 1 é assim, não? Ah, não, essa é a 3, desculpa, é verdade. Essa é a 3. A 1 é mais ridículazinha, né? A 1 você tem o sistema de coordenadas canônico, né? Aí tem um ponto P aqui, né? Que não está aqui. Quer dizer, P tem coordenadas, ele faz 30 graus assim. Hã? O E1 aqui, que é 1, 0, né? E o P, ele dista 3 da origem, e o ângulo é 30 graus com esse aqui no sentido horário. Então, o sentido horário é assim. E pede as coordenadas de P. Então, tá vendo? Aqui tem um triângulo retângulo, digamos assim, vamos chamar aqui a coordenada de x, aqui y. Então, esse tamanho aqui é y, esse tamanho x aqui. E tem a ver com o seno, né? Que é 30 graus. Aqui é 3. Então, assim, sem pensar em positivo e negativo, né? X sobre 3 é o cosseno de 30 graus. Né? Y sobre 3. Né? X, vou botar assim, módulo de x sobre 3 igual a cosseno de 30 graus. E módulo de y sobre 3 é igual a seno de 30 graus. A gente sabe seno de 30 graus, cosseno de 30 graus. Pergunta para o Gemini. Eu sei de cor. O seno de 30 graus é meio, né? E o cosseno é raiz de 3 sobre 2. No tempo que não tinha para quem perguntar, fazia assim, né? Botava um triângulo equilátero, aqui é 60, 60, baixava aqui uma perpendicular, então aqui é 30 também. Então aqui a gente tem, né? Se aqui é A sobre 2, porque aqui é A também. Né? E pronto, né? Então o seno de 30 é A sobre 2 sobre A é meio, e calculava esse B aqui com A2 igual a sobre 2 ao quadrado mais B2, e aí tira o B igual a raiz de 3 sobre 2A. Então, bom, de qualquer maneira, isso aqui. Só tem um problema aqui, está claro, né? Que o x é positivo e y é negativo. Então, o P vai ter x igual a 3 raiz de 3 sobre 2, né? Porque isso daqui tem que multiplicar o 3. E menos 3 meios.
Uma questão de múltipla escolha, você tem que procurar letras A, B, C, D, e você não vai encontrar isso nem na letra A, nem na letra B, nem na letra C, nem na letra D. Mas na letra A você vai encontrar, né, 3 raiz de 3 é igual a raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Dividido por 2, você vai... E isso daqui também é conhecido pela alcunha de menos 1,5. E aí você vai encontrar isso lá na letra A. O professor tem 1000 maneiras de sacanear os alunos. Foi. Né? 3 raiz de 3, 3 raiz de 3 é igual a raiz de 3, mais raiz de 3, mais raiz de 3. Uma vez, eu e um colega passamos uma meia hora. Era um negócio, era uma integral, um negócio assim que tinha sido calculado. O cara tinha calculado, tinha dado um resultado, e tinha um outro resultado totalmente diferente. Nós ficamos meia hora lá olhando para aquilo, e na verdade era coisa tipo, né, era um pouco mais complicado que isso, mas uma era uma coisa assim, outra é 1 menos cosseno quadrado θ, por exemplo. São iguais, mas você olha... Bom, então esse aqui, basicamente, é para saber se nós sabemos marcar pontos. Né? Tudo bem? Oi. Vou botar aqui. Aí o segundo é o ponto, acho que o ponto P é AB. Não, vai conferindo se é besteira. O ponto é AB. E aí ele... Uhum. Ah, então aqui é A e aqui é B. Contado, eu estou desenhando assim porque, contado no sentido trigonométrico, né, a gente vai ter que fazer o círculo trigonométrico e vir até aqui. O ângulo é esse aqui. Mas isso é ótimo porque a gente não sabe, na verdade, se é aqui ou se não é aqui, mas a gente não sabe se o A é positivo ou negativo, se o B é positivo ou negativo, mas, com certeza, em qualquer lugar que o P esteja, né, se ele por acaso estivesse aqui assim, ou aqui assim, o relevante aqui, né, é o saber esse seno e esse cosseno. E que eles vão ter os sinais das coordenadas desse ponto aqui, que são os sinais das coordenadas de P. Se eu marcar o P aqui, o ângulo daqui até aqui vai morrer aqui, e aí este é o seno do ângulo, e esse aqui é o cosseno, pensando aqui que é o raio 1. Tá? Então, o ângulo no círculo trigonométrico é isso, eu pego o raio 1, para não ter que dividir pelo raio, e aí o ângulo corresponde a um ponto nesse círculo.
E as coordenadas desse ponto são o seno e o cosseno desse ângulo. Legal? Quer dizer, o ângulo é esse comprimento medido até aqui, porque o círculo é unitário. O ângulo é a razão entre o comprimento do arco e o raio. Quando o raio é 1, é o comprimento do arco. Então, se fosse aqui, o ângulo era esse. E, por definição, aqui, o seno é a coordenada y desse ponto e o cosseno a coordenada x desse ponto. Como eu quero a tangente, né? Tangente de θ é igual a seno θ sobre cosseno θ. Ora, o seno θ vai ter o sinal do meu B. E o cosseno θ vai ter o sinal do A. E a razão entre os dois é a razão, em termos de módulo, né? A razão entre B e A. Quer dizer, aqui, ó, esse triângulo aqui, que tem aqui o seno e aqui o cosseno, é semelhante a este aqui, que tem aqui o B e aqui o A. Então, isso daqui é igual a B sobre A. Não importa se o A e o B são os dois positivos, um positivo, outro negativo, os dois negativos. Como o problema foi colocado, é isso. Tá? É importante vocês se localizarem com isso, porque é muito comum o uso de coordenadas polares em que você localiza um ponto. Você localiza um ponto no plano assim, o ponto está aqui. Aí você faz isso aqui, olha esse ângulo aqui, chama de θ, e olha isso aqui, chama de R. E aí você restitui as coordenadas x e y, né, como x igual a R cosseno θ e y igual a R seno θ. Oi. Sistema canônico é o sistema em que os eixos são perpendiculares. Podemos dizer assim, que o eixo do x está na horizontal, seja lá o que for horizontal, né? Imagina, você bota o seu caderno, deita na cama, assim, mas pensando assim, né? Horizontal, traça uma reta pelas pupilas, mais ou menos, e é paralela a isso. Tá? E tem as duas, a mesma escala dos dois aqui. É importante ter a mesma escala aqui, porque se eu fizer assim, eu poder pensar que quando eu boto x e y aqui, esse tamanho realmente é x e esse realmente é y. Porque se eu tivesse aqui uma escala, duas escalas diferentes, ia ser talvez meio confuso. Então a gente costuma pensar assim, eixo canônico, e aproveitando assim, em geral a gente chama um sistema de coordenadas é dado por um ponto que é a origem e dois vetores. 1, 2. O outro está para cá. Então, um de epsilon 1, outro de epsilon 2. O que eles não podem é ser colineares. Porque eu preciso de dois vetores independentes assim para poder marcar pontos a partir desse sistema. Isso define, né? Define aqui, esse daqui define um feixe de retas paralelas, esse daqui um outro feixe de retas paralelas. Se você marcar nas unidades aqui, você tem um sistema, vamos dizer, um reticulado de paralelogramos, que é equivalente ao reticulado tradicional de quadradinhos. E aí as coordenadas nesse sistema, você pega o ponto aqui, tira uma paralela aqui, outra aqui, e aí você tem esse tamanho em relação a esse, significa que você vai ter esse vetorzinho aqui, que é x, epsilon 1, esse vetorzinho aqui, que é y, epsilon 2,
esse vetor, que é o ponto P, esse vetor OP vai ser x, epsilon1 mais y, epsilon2. Vou botar flechinhas hoje. Vamos fazer conversão das flechinhas nos vetores. Vetores, em física, levam flechinhas em cima. É uma coisa assim, eu não sei se é judeu, muçulmano, é algum chapéu lá que eles usam, o chapéu dos vetores é uma flechinha. Tá? E isso distingue, é bom para vocês, na hora que vocês estão fazendo as contas, distinguir quem é número e quem é vetor. Eu estou autorizado a esquecer isso, mas é porque eu tenho uma certa preguiça. E, além disso, em matemática a gente usa vetores em Rn, ou vetores em espaço de dimensão infinita, a gente chama função de vetor, uma coisa assim. Vocês vão chamar também, porque na mecânica quântica, o estado é determinado por uma função de onda, uma função que corresponde, de certa forma, ao vetor posição. Não é bem isso, mas é o estado da partícula. E aquilo é pensado como um vetor também. Bom, então, aproveitei aqui para fixar as ideias do sistema de coordenadas. Então vamos para a 3, era aquela que eu estava com ela na cabeça, pensei que era logo a primeira. Então a 3 é assim, tem um movimento retilíneo uniforme, no tempo zero, tem uma posição P0 aqui que eu não sei qual é, que é T igual a zero, aqui é T igual a menos 4, isso eu sei. E aqui também tem uma posição P1, que eu não sei qual é, mas alguém aí pode me dizer. Quais são esses? É como 2, 1, né? Dois, um. Tá, e agora eu quero saber. Supõe o quê? Então, tem um sistema. Eu não preciso desenhar um sistema de coordenadas. Né? Eu preciso simplesmente saber que vou chamar esse vetor, não vou chamar de V porque ele não é velocidade, vou chamar ele de D de deslocamento. Um vetor pode muito bem ser pensado como um deslocamento. Né? Você pega o ponto A, o ponto B, o vetor que vai de A para B é o deslocamento de A para B. E aí é até legal, porque você faz o deslocamento de A para B, o de B para C, dá a mesma coisa que o de A para C. É a regra de soma de vetores. Né? Então tem esse deslocamento aqui, né? Que as coordenadas desse vetor. Vou botar aqui um sistema de coordenadas só para assim, canônico, né? Quer dizer, esse vetor aqui, ele tem essas coordenadas. Ó. Essa daqui é a diferença das primeiras coordenadas dos dois. Então aqui é 2 menos 1. E aqui é a diferença das segundas coordenadas. 1 menos 7. Então D é igual a 3, 8. Esse deslocamento corresponde a um tempo de 4 segundos. Tá? Eu estou fazendo assim que eu me sinto melhor também, de não ter que andar para trás. Então eu pego o tempo menos 4 e ando até o tempo 0. Então, a velocidade é simplesmente, vamos dizer, dividir esse vetor por 4, multiplicar ele por 1/4. 1/4 vezes 3/8. Que é igual a 3/4, 2.
Então, essa é a velocidade. O tempo está em alguma unidade de tempo, a distância está em alguma unidade de distância, e essa velocidade está na correspondente unidade de velocidade. Isso também, assim, para vocês é super importante. Essas são as unidades. Eu vou esquecer sempre. Matemáticos não estão nem aí para as unidades. Então, uma bobagem. Vocês sempre podem... eu costumo dizer o seguinte, né? Que um engenheiro é um cara que pensa que sabe matemática. Um matemático é um cara que sabe que não sabe matemática. E um físico, geralmente, é um cara que pensa que não sabe matemática. O físico tem uma visão, tem que ter uma visão clara das coisas, e isso exige que ele entenda a matemática que ele está fazendo, de alguma maneira. Às vezes não, às vezes aparecem umas coisas que a gente, está funcionando, toca para frente, depois os caras lá da matemática se viram. Então, temos isso. Agora a gente só tem que andar mais 2 unidades de tempo a partir daqui. Né? Então, esse ponto P1 é igual a P0 mais 2 unidades de tempo vezes V. Em coordenadas, é 2, 1, mais 2 vezes 3/4, 2, que é igual a 3 meios, mais 2, 7 meios, 5. É isso. Certo? Tem isso aí? Não, uma letra. Não? Hã? Tá legal? Basicamente, eu fiz sem coordenadas e botei as coordenadas depois. Esse é o 3. Aí tem o 4, acho que eu vou deixar esse 3 aqui. O 4 é parecido, né? A gente tem um outro sistema de coordenadas. Aqui no 4 a gente tem o sistema de coordenadas. Vou deixar esse sistema de coordenadas ali e vou botar aqui, não vai ficar muito na escala, mas eu vou botar um novo sistema de coordenadas aqui. Aqui tem um cara, né? Acho que é menos 1, 1, epsilon 1. Epsilon 1 e epsilon 2. Não, esse já é a questão depois, né? Ah, é? Essa? Essa é 4? Tá bom. Então, O é 5, 4. Tá. 5, 4. Ó. Uhum. Então, agora, tem um outro sistema de coordenadas aqui, que tem esse cara daqui como origem. Esse cara aqui é 5, 4.
E aí, a base é essa daqui, né? Tem esse cara assim aqui, e esse outro aqui assim. É esse sistema de coordenadas. Mas eu tenho que resolver o mesmo problema. Tem uma coisa que é importante a gente ter em mente, né? Que é assim, você tem um sistema de coordenadas assim. Aí você tem um ponto aqui, outro ponto aqui, A, B. Ele tem coordenadas aqui, A, 1, torto, A2. Aqui é paralelo assim. Esse daqui tem coordenadas B1, B2. Tá? Aqui, esse aqui é uma paralela a esse daqui. Aí eu pego o vetor V. Aqui eu tenho um ε1 e um ε2. Não precisa ser aqueles lá, não importa quais sejam. Se eu olhar para esse vetor V, que é V é igual a B, se eu escrever ele como um múltiplo de ε1 e um múltiplo de ε2, eu tenho que pegar este cara aqui e este cara aqui. Esse cara daqui é exatamente, né, B1 menos A1, ε1. E esse daqui é B2 menos A2, ε2. Tá? O B1 menos A1 está aqui, B2 menos A2 está aqui. Tá? Quer dizer, tudo está sendo escrito em termos de ε1 e ε2. Então, eu coloquei as coordenadas de A em termos de ε1 e ε2, as coordenadas de B também. E quando eu faço a diferença, o vetor diferença, eu olho aqui e vejo que as coordenadas dele são as diferenças das coordenadas dos vetores desse sistema. Quer dizer, isso que eu fiz aqui, pegar o vetor V, o vetor D, P1, P0, fazendo a diferença das coordenadas, se eu tiver agora, se eu marcasse esse P0 e esse P1 nesse sistema aqui, o D ia ser o mesmo, né, em coordenadas. Então, aqui, D, né, D é igual ao mesmo 3, 8. Significando aqui que D é o seguinte, é o ponto O, que é a minha origem, quer dizer, a partir do O, eu ando 3 ε1 mais 8 ε2, onde ε1 e ε2 são esses caras aqui. Quer dizer, na verdade, não é isso. O O eu não tenho, né? Eu boto só, o D é só a diferença. Se eu quisesse o ponto P0 aqui, eu pegaria o O, andaria até aqui, depois somaria isso. Ou se eu quiser desenhar o ponto correspondente a esse vetor aqui, eu parto do O, somo e tenho o vetor desenhado aqui. Mas o vetor é só isso aqui, é livre. Então, isso aqui é o meu D. Tá? Esse D aqui não é igual a esse. O que ele tem é que ele tem esse cara aqui, com esses de base, ele tem essas coordenadas. E esse outro, que não é igual a ele, com esse sistema aqui, tem as mesmas coordenadas. Porque eu quis fazer assim, para ver se... para entender que eu vou fazer as mesmas contas. Né? E o meu vetor velocidade é esse deslocamento dividido por 4, porque o meu tempo aqui também é 4. Então, meu vetor velocidade é o mesmo, né? 3/4, 2, significando que aqui ele é 3/4 ε1 mais 2 ε2. E na hora que eu for fazer o ponto P2, eu vou fazer P0 mais 2 vezes o V, que em coordenadas
vai dar 2, 1, mais 2 vezes 3/4, 2. Que vai me dar 2, 1, mais 3/4, né? Tá certo. Não? Que dá 3 meios, 4, que é igual a 7 meios, 5. São os mesmos números. Só que este daqui ele é marcado a partir dessa origem, somando esse vetor P0 mais esse deslocamento aqui. Ou, simplesmente, vamos dizer, eu pego essas coordenadas 7,5, 5 que eu obtive, marco 7,5, quer dizer, 3,5, que a origem aqui não está no lugar certo, né? 3,5. 5 eu acho o meu ponto lá. Aqui, se eu quiser marcar a partir da minha origem daqui, eu vou ter que começar indo até a origem desse sistema aqui. Que foi dada, não sei se ela foi dada, é o 4, 5, né? O 5, 4. Então, eu somo 5, 4, aí a partir do 5, 4, eu pego e somo 7 meios de ε1 mais 5 ε2. E aí eu vou ter meu ponto lá. É outro ponto, mas as contas são as mesmas. Aí tem um outro problema que ainda é em cima desse mesmo, né? Que acho que é justamente faz a mesma coisa e pede as coordenadas desse cara no sistema original. Então, digamos que a gente fez essas contas. Agora a gente quer saber quem é esse cara daqui no sistema original. Então, o que eu estou dizendo é que ele, a partir daqui, né, eu vou pegar 7 meios de... Aqui está o meu ε1. Então, eu vou pegar 7 meios de ε1, 7 meios de ε1, ando até aqui. É o mapa do tesouro, né? Você parte desse ponto, anda 3 passos e meio aqui. Brincaram de mamãe posso ir? Uma brincadeira de mamãe posso ir, que assim, ficava as crianças todas encostadas na parede lá, e mamãe ficava aqui assim. Eu falava, mamãe era uma das crianças, mamãe posso ir? Não pode, fica parado. Aí, pode, quantos passos? Aí, 3 de formiguinha. Aí era passinho assim. Né? Ou então, 5 de, sei lá, girafa. Então, significa que, quer dizer, tem o passo ε1, 3 meses para cá. Agora, tem mais 5, mas são passos ε2. A brincadeira era sempre andava para frente, mas mamãe podia também, eventualmente, podia introduzir essa mudança. Né? Além de ser passo de formiguinha, de elefante, ou lá o que fosse, seria na direção tal. Né? Então, aqui, você anda pelo mapa do tesouro até aqui. Então, você tem que vir até aqui, começar aqui. Para vir até aqui, você tem que começar com 5, 4. Aí depois você faz mais 7 meios de 1 menos 1, 1, né? Mais 5 de 3, 1. Aí faz essa conta aqui, né? 15 mais 5, 20, menos 7 meios, então são 40 meios menos 7 meios, são 33 meios.
E aqui você tem 4 mais 5, 9, mais 7 meios, são 18 mais 7, 25 meios. Acho que é isso. Tá? Essa resposta aí? Então deve ser. Tá? Então aqui, né, a gente fez a conta nesse sistema. Eu costumo pensar assim, quando você está produzindo para exportação, aí você faz o seu negócio aqui em litros e exporta para os Estados Unidos em galões. Então você tem que fazer a conversão. Oi. Esse é porque o meu sistema de coordenadas daqui começa, a origem é aqui. Então, quando eu marco um ponto aqui, ele se refere a essa origem. Quando eu quero olhar aqui, a origem é essa. Né? Então, eu pego essa origem, aí uso esses vetores ε1 e ε2 com as coordenadas deles nesse sistema aqui. Porque aí eu estou somando o ε1 como um vetor já nesse sistema. Então, aqui são variações sobre o tema de mudanças de coordenadas. Né? E aí tem uma outra questão diferente. Então, agora eu posso apagar esse. Eu tenho a questão 6, se não me engano, tem uns vetores W, o1, o 2, V1, V2, todos eles com seus chapeuzinhos. Né? Tá? Então, a minha questão é... Quer dizer, eu tenho um sistema de coordenadas. A coisa é essa, né? Eu tenho um sistema de coordenadas aqui com o 1 e o 2. E aí, nesse sistema de coordenadas, eu tenho aqui o vetor W escrito nesse sistema de coordenadas. Aí eu mudo e digo, não, mas o meu sistema de coordenadas vai ser alguma coisa, sei lá, assim, V1 e o V2 vai ser alguma coisa assim. Então, a questão é, dados que eu sei as coordenadas do W nesse sistema aqui, quais são as coordenadas do W nesse sistema aqui? É meio não ter medo das contas. Porque, olha só, você quer y1 e y2. Você pode pegar o W e escrever em função de o 1 e o 2, botar aqui. Aí você escreve o V1 em função de o 1 e o 2, o V2 em função de o 1 e o 2, e aí você fica com tudo em função de o 1 e o 2, e você só não sabe, quer dizer, você sabe o x1 e o x2 e não sabe o y1 e o y2. Então, tá? Vamos escrever isso. Né?
x1, escrever em azul, x1 o1 mais x2 o 2 é igual a W, e ele tem que ser igual a y1 V1 mais y2 V2. E eu sei escrever esses caras em termos de x1, de 1 e o 2. Então, isso daqui é igual a y1 vezes o V1 aqui, ó, que é 3 o 1 menos 2 o 2 mais y2 vezes o 1 menos 2 o 2. Então, agora, eu pego o que tem o 1, o que tem o 2, agrupo, né? Vai ficar aqui, ó, eu tenho 3y1 mais y2, o 1, mais, aqui eu tenho menos 2y1, menos 2y2, o 2. Então, aqui, eu digo, mas o 1 e o 2 é um sistema de coordenadas. Esse vetor U tem uma única representação, né? Tem um único par ordenado que representa esse cara aqui. Significa que ele só, se ele é escrito x1, o1 mais x2, o 2, então isso aqui é x1, isso aqui é x2. Estou usando essa ideia, né? Eu desenho duas flechinhas aqui assim. Aí boto aqui uma terceira flechinha. Essa flechinha aqui, eu tenho que escrever como soma de uma flechinha assim e outra assim. Então, a flechinha assim que vai chegar aqui, ela tem que vir por uma paralela aqui. Então, ela tem que partir desse ponto aqui. Tem que ser essa. E essa daqui, para sair daqui e chegar aqui, tem que ser essa. Então, tem uma única flechinha aqui, outra aqui. Esta flechinha é um número vezes essa. E essa flechinha aqui é outro número vezes essa. Isso são as coordenadas do vetor, nesse sistema. Então, a ideia é que, se esses vetores estiverem alinhados, assim, com probabilidade 1, se eu marcar um ponto qualquer, ele não vai estar nessa linha e ele não vai ter coordenadas. E se ele, né, se os dois estiverem assim, né, um aqui, outro aqui. Se ele estiver aqui, não tem como eu escrever esse cara como combinação desse daqui. Se ele estiver aqui, tem uma infinidade. Né, porque qualquer número que eu bote multiplicando esse daqui, eu pego o que está faltando e completo com esse. Infinitas soluções. Então, por isso, isso aqui não serve como sistema de coordenadas. Isso aqui serve. Então, o que eu estou dizendo é que a conclusão disso é que, embora eu tenha uma igualdade aqui só, né, a moral da história, né, é que, olhando para cá, isso daqui é igual a x1, o1, mais x2, o 2, tem só um sinal de igual aqui, mas implica que isto daqui tem que ser igual a isso e isso daqui tem que ser igual a isso. E para esse ser igual a esse, este cara daqui tem que ser igual a x1 e para esse ser igual a esse tem que ser igual a x2. Então, eu tenho a equação 3y1 mais y2 igual a x1 e menos 2y1 menos 2y2 igual a x2. E agora eu resolvo esse sistema e tiro y1 e y2. Aqui eu faria assim, né? Multiplica aqui por 2, fica com 6y1 mais 2y2 igual a 2x1. Aí soma aqui e elimina o y2. Então você fica
com... Tira essa, fica com 4y1, 0 aqui, igual a 2x1 mais x2. Então, y1 igual a x1 sobre 2 mais x2 sobre 4. Aí você pega esse cara daqui e joga aqui. Então, aqui você tem menos x1, menos 2y1. Então, menos x1, menos x2 sobre 2 igual a x2. Então, x1 igual a menos 3x2. Y. Aqui, eu fiz besteira, né? Não, fiz isso? Não, tá certo, né? Eliminei. Não, aqui ficou o y2. Né? Então, aqui ficou 4. Esse aqui, agora eu jogo aqui. Né? Vou escrever de novo assim, 1/4 de x1, de 2x1 mais x2 no lugar do y1, menos 2y2 igual a x2. Aí eu fico com 1/4 de 2x1 mais x2 menos x2 igual a 2y2. E aí dá 1/8 de 2x1 mais x2 menos 1/8 de x2 igual a y2. Ainda posso... aqui, peraí, tem alguma coisa? Hã? Ah, aqui é meio, né? Meio de x2. Então, se eu não estiver errado, ajeitando, deve dar alguma... Com todas as respostas certas nessa lição na letra A, confio com a letra A. Então, aqui nós fizemos um pouco de movimento retilíneo uniforme, mas muita mudança de coordenadas. Eu fiz um comentário. Mudar coordenadas é uma coisa muito importante. E às vezes, inclusive, você escreve em coordenadas que vão se movimentando junto com o sistema. Não é muito comum você ter sistemas de coordenadas oblíquos, mas pode também. Talvez um exemplo em que eu vi como era importante você escrever vetorialmente, usar as coordenadas certas, é a situação que você tem um movimento circular. Movimento circular, você, digamos, tem aqui o centro, e aí está andando assim. Então você tem aqui a sua partícula. Quando você está andando no movimento circular, a sua velocidade é sempre tangente ao círculo. E, portanto, embora na minha figura não esteja muito isso, perpendicular ao vetor posição. Então, aqui você tem o vetor posição, bota a origem aqui, esse vetor é a posição, esse é a velocidade. E esse sistema de coordenadas, digamos esse assim, né, você pega aqui o unitário da posição, unitário da velocidade, ele é o melhor. Pode, eventualmente, esse cara virar para o outro lado e tal. Porque a primeira coisa que você tem que pensar aqui é na aceleração. Oi. Estou dizendo que você está andando em movimento circular. Não precisa ser uniforme. Então, se o movimento é circular, o vetor velocidade é tangente ao círculo. Não vou discutir, ter que discutir o que é velocidade e tal. Ele é tangente ao círculo.
E você tem aqui, então esse aqui é a velocidade. Você tem aqui a aceleração. E aí, a aceleração, você decompõe em aceleração normal. Merda, isso aqui. Vamos refazer aqui a figura. Aqui a posição, a velocidade. Aí, aqui é um ângulo reto, né? E aí você tem a aceleração. E a aceleração tem aqui uma componente normal e uma componente tangencial. E aqui tem o seguinte, é uma imposição da geometria mecânica que, se você anda no movimento circular, em qualquer instante, é uma conta que você faz, você deriva. Tá? Porque se você pensar aqui como zero, né, aqui o vetor posição, P é igual a x de t, y de t. Então ele se move sobre esse círculo aqui. Isso aqui é a origem? Você tem x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado igual ao quadrado do raio. Isso aqui não importa quem é x de t, porque x de t você sempre pode pensar assim também, né? Você pode dizer, o movimento é dado pelo ângulo θ de t aqui. E aí o x de t, vê se vocês concordam, x de t é igual a r cosseno θ de t. Y de t é igual a r seno θ de t. Outra maneira de pensar. Você pensa o x e o y, mas de qualquer maneira, e esse r, esse θ de t aqui, pode ser qualquer coisa. Ele pode estar andando sempre velocidade angular constante, de repente pode a velocidade angular não ser constante, ela pode ir e voltar. Não tem nenhum problema, você tá aquele ventilador de teto, aí de repente você, sem querer, está rodando, você vai aumentar, você inverte a rotação, aí vai e volta, mas continua satisfazendo essa equação aqui. E para satisfazer essa equação, é uma conta que a gente faz, essa aceleração normal, em norma, é igual a velocidade ao quadrado sobre r, em cada instante. Essa velocidade agora também. Então, a aceleração normal aqui, por exemplo, você, né, vai brincar de Davi e Golias, pega a sua funda, começa a fazer assim, a cordinha girar lá, e tem uma tensão que aparece. Essa tensão aparece porque você está obrigando a pedrinha a andar em movimento circular. Como ela é obrigada a andar em movimento circular, a corda tem que dar a ela essa aceleração que está aqui. Então tem que fazer essa força, e aí a reação puxa a corda ao contrário. Então não tem, basicamente, como não tem física aqui, é uma imposição da matemática. E as contas aqui ficam mais simples se você escreve, né? Escreve isso daqui, né? E você escreve assim, você diz, x de t, y de t é igual a r cosseno θ de t, seno θ
de T, que é esse vetor aqui. E na hora que você faz as contas, aparece naturalmente o menos seno θ de T aqui, cosseno θ de T aqui. Oi? Nada? Tá? Nas contas, isso aparece naturalmente. Quem é esse cara? Se eu fizer só a seguinte conta, faz o produto escalar desse por esse. A gente aprendeu o produto escalar. Então, se der zero, porque são perpendiculares. Ó, dá zero. Porque menos seno cosseno e seno cosseno. Então, esse cara daqui é perpendicular a esse e é unitário. Ele é simplesmente o seguinte. Toda vez que você tem um vetor aqui AB, se você fizer AB vezes produto escalar por menos BA, isso é igual a menos AB mais AB é igual a zero. Então, esse cara é perpendicular a esse. O que ele é? Aqui está o A. Se eu botar menos BA, significa que o A vem para cá e o menos B vem para cá. E você faz este cara aqui. Ora, aqui ó, você tem A, B, tá? Aqui é o menos B. Aqui você tem B, aqui você tem A. Esse triângulo aqui é igualzinho a esse, está rodado até aqui. Esse cateto do A veio parar aqui. Esse cara é girado de 90 graus. Então, este cara daqui também girou de 90 graus, esses caras são perpendiculares. É o que a conta me deu. Estou enxergando geometricamente aqui. Tá? Eu pego A, B, aí faço aqui A, B. Então, eu girei de 90 graus. Esse cara aqui está perpendicular a esse aqui. Esse B daqui, esse está vertical, esse está horizontal. E esse cara aqui, a hipotenusa, fica perpendicular aqui também. E a conta me diz isso. Então, toda vez que você tem... Isso aqui é isso, ó. Esse é o A, B, menos BA. E é girado de 90 graus no sentido trigonométrico. Então, isso é uma coisa, vamos dizer, a essa altura, eu diria assim, talvez você não precise lembrar que o cosseno do ângulo de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, mas que o menos BA é o AB girado de 90 graus, passa a ser muito relevante. Enfim, estou dizendo isso, que aqui a partícula vai rodando e o seu sistema de coordenadas vai andando junto, e é esse sistema que você tem que usar frequentemente nas contas. Tá? Outro exemplo tradicional é o plano inclinado, né? Já falei nisso. Né? Tem um plano inclinado, aí bota um negocinho assim, e aí você tem a força da gravidade assim, mas a parte você decompõe numa componente aqui, outra aqui, porque essa daqui vai ser anulada, você não vai poder passar do chão. Então você fica só com essa. Bom, que horas são? Nossa, então nós temos um tempão para fazer os problemas, né? Os problemas. É claro que eu, terça-feira, não vou dar a mesma prova às 11 horas para Química e depois às 4 horas para Física, porque vai ser uma tentação terrível, né? Mas eu sinto assim que a Física precisa saber mais. Claro que a prova das 4 horas vai ser mais difícil um pouco, porque vocês precisam saber mais isso do que os químicos. Então é bom até a gente andar mais rápido. Então, tem o primeiro problema do centro de massa,
a gente dedicou boa parte da aula passada a fazer. Aí tem um segundo problema, que eu acho que é, sei lá, um problema 2 aí. 2, que tem um... Acho que Não, mas qual é o enunciado do problema 2? Problema 2, eu sei que tem um círculo, uma reta, sei lá. Nossa. De centro 1, 1. Não, peraí, mas o círculo é de centro 1, 1 e raio quanto? E raio 5. E aí a reta... Diz aí para mim, senão ainda vou ter que botar os óculos. Então, maneira 1 de fazer é desenha, olha aqui, 1, 1, raio 5, raio 5 assim, e aí pega o ponto 2, 0, e 0, 3, e a resposta é 2. Legal? Eu tenho um círculo grandão aqui, né? Os 2 pontos estão claramente dentro dele, vou passar a reta, vai ter 2 soluções. Não vou nem fazer conta. Não. Hã? Não, mas além disso... agora quais são os pontos? Tudo bem. Mas, é óbvio que vai cruzar, você faz o desenho, sempre vai fazer o desenho para saber que vai ter uma interceptação em 2 pontos. Mas em um caso que é impossível você fazer o desenho. Não, pois é, então. Não, é porque eu estou chamando a atenção, porque às vezes o professor faz a questão pensando assim, pô, os caras vão ter que montar um sistema aqui, resolver não sei o quê. Aí você olha e vê a solução, vê a resposta e diz, ó, é isso. Aí o professor fica puto, dá 0 você, porque você não fez como ele queria. Mas se eu fizer isso, podem me amarrar, me levar para o hospício, porque eu estou perturbado. Tá? Então, se você fez, né? Se eu não fui. E agora o desafio para nós que está se colocando, terrível, que é o seguinte: imagina nas áreas de ciências humanas, que não tem essa prova lá que você senta lá para fazer, os caras sentam em roda durante um mês e discutem, conversam, no fim, cada um tem que escrever uma monografia. E aí? Aí não pode mais ser assim. Quer dizer, o desafio agora... E mesma coisa aqui. Né? Todas essas questões aqui, se você entregar para a Beth, faz isso. Nem acabou de escrever, ela já está com as respostas. Né? Então, o desafio agora é dizer, não, tem que colocar questões em que a pessoa tenha que ter algum trabalho para fazer com a ajuda da sua IA predileta. É um desafio que está no ar, não sei. Mas eu estou na minha cabeça que ainda faz sentido, né, você entender os conceitos para você poder minimamente fazer a pergunta para a Beth, entender o que ela disse, formular as questões. Mas
Aqui é isso, né? Está aqui o ponto A, está aqui o ponto B. Claro que os dois estão dentro do círculo, a reta vai cortar em dois. Mas se nós queremos saber os dois pontos, bom, nós podemos desenhar, dá para desenhar, traçar, dizer, está aqui, a gente mede, dá mais ou menos, mas tem uma maneira precisa, né? Quer dizer, aqui, o círculo, ele tem uma equação, né? Ele é o conjunto, ele é igual ao conjunto dos pares x, y, tais que... Vou botar o quadrado da distância de x, y a c, que é x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, igual a 25, que é o r ao quadrado. Tá? Quer dizer, isso aqui é a distância de xy ao centro aqui, que é esse cara daqui, que é R, que é o C. Então, para estar nesse círculo, você testa assim, né? Você pega um par XY, substitui nessa equação. Se bater, está no círculo. Se não bater, não está no círculo. E aí, a gente tem que pegar agora essa reta aqui. A gente pode fazer usando coisas que a gente até acabou de aprender. Né? Essa reta, ela passa por esse vetor aqui. Né? Esse é o vetor B, é o ponto B aqui. Então, esse vetor aqui, esse vetor V, igual a AB, é o B menos A, que é igual a menos 2, 3. Agora eu posso fazer duas coisas. Ó, então agora, ó, solução 1. Eu escrevo a minha reta, ela é dada pelos pontos da forma P de T igual a A mais T vezes esse V. Eu posso pegar esse V aqui, esse deslocamento de A para B, e dizer velocidade unitária. Leva tempo 1 para ir... Velocidade unitária não, tempo 1 para ir de A a B. Então, essa velocidade aqui. Então, faço isso daqui. Isso daqui, em coordenadas, A é 2, 0, mais T vezes menos 2, 3, que é igual a 2 menos 2T, 3T. Oi. É porque eu errei, faltou o T aqui. Às vezes eu cometo os erros realmente difíceis. Né? Então, a reta é dada por isso aqui. Então, eu posso dizer assim, olha, eu vou determinar esses dois pontos determinando os instantes t em que eu passo pelo círculo. Tem que ter dois. Né? Tem que ter um tempo aqui, tempo t1, e um tempo t2 aqui. Então, no tempo t1 e no tempo t2, esse cara daqui vai satisfazer essa equação. Certo? Para estar no círculo, tem que satisfazer essa equação. O ponto da reta, em cada instante, é isso aqui. Então, eu tenho que achar os instantes em que isso daqui satisfaz isso. Então, eu pego isso aqui, esse daqui é o x de t, y de t, e eu faço x de t ao quadrado, x de t ao quadrado não, x de t menos 1 ao quadrado mais y de t menos 1 ao quadrado igual a 25. Substituo, vai dar uma equação de segundo grau. Que, no nosso caso aqui, é legal aqui a geometria
guiando a álgebra. Eu sei que esse problema tem duas soluções. Então, vai dar uma equação de segundo grau e ela vai ter que ter duas soluções. Se ela não tiver duas soluções, ou eu desenhei errado, ou fiz as contas erradas, alguma coisa está errada. Então, fazer a conta aqui, né? Então, você faz 2 menos 2t menos 1 ao quadrado, mais 3t menos 1 ao quadrado, igual a 25, dá 4t2 menos 4t mais 1, mais 9t2 menos 6t mais 1, igual a 25. Está não ter errado? Onde errado? 2t ao quadrado, 4t2. Aqui é mais 1, né? Mais 1. Então, aqui, menos 2t mais 1. Então, 4t2 mais 4t mais 1. É isso? Ah, não. Mas estava certo. Tinha menos 2t, né? Era 1 menos 2t mesmo. Era 4t2. Aqui é 1 menos 2t. Então, 4t2 menos 4t mais 1. Não, estava certo. Então, isso daqui deu 13. Continua errado? Hã? É que eu fiz, como de hábito, pulando várias etapas. Né? Mas aqui, fiz 2 menos 1, 1 menos 2t. Então, esse é o quadrado, 4t2, mais esse é o quadrado, 1, mais 2 vezes esse, menos 4t. Aqui, mesma coisa, 9t2 mais 1, menos 6t. Então, isso aqui dá 13t2 menos 10t menos 23 igual a zero. Aí faz as contas, calcula os valores de t, substitui na equação da reta, você vai ter quanto? Tá? Solução 2. Tá legal essa aqui? Independente de acertar ou errar as contas, eu peguei aqui o ponto A e o ponto B, criei esse vetor aqui e disse, eu vou andar a partir do ponto A com essa velocidade dada por esse vetor, que significa que eu ando assim, no tempo A. No tempo 0 eu estou em A, no tempo 1 eu estou em B. Então eu faço A mais o tempo vezes esse vetor velocidade, que eu calculei, deu menos 2, 3. E isso é o meu ponto no instante t. Estou andando aqui. Então, a partir de A, houve um tempo no passado em que eu passei por esse círculo e há um tempo no futuro em que eu vou passar por esse círculo. Então, eu vou simplesmente pegar essa expressão, o x de t, y de t, vou substituir na equação do círculo e vou calcular os t's para os quais se satisfaz isso aqui. Tem que dar um t negativo e um t positivo, porque é o que eu estou vendo na figura. Isso é super legal de você fazer física, porque você está fazendo, tem um fenômeno lá, você meio que... Claro, às vezes é um fenômeno tão estranho que você não tem ideia, mas tipicamente você está acreditando que uma certa coisa vai acontecer. Então você meio que pode dizer, não, para essa conta aqui... Então, essa é a solução. Deixa aqui. Então, vamos dizer, são os t's, vão ser os pontos 2 menos 2t, 3t, com t satisfazendo 13t2 menos 10t menos 23 igual a zero. A outra solução é que a gente aprendeu a equação da reta também, né?
Então, a solução 2 é a seguinte, eu tenho esse vetor aqui. Eu aprendi a girar ele de 90 graus, ele é menos 2, 3. Então, se eu fizer n igual a menos 3, menos 2, quer dizer, peguei menos esse aqui, esse cara, quando eu faço o produto escalar aqui, ó, dá 6, menos 6, 0. Então, esse cara é esse girado 90 graus. Esse é o n aqui. E aí eu sei, com o vetor normal e um ponto, por exemplo, A, determinar a equação da reta. Eu posso pegar aqui um ponto qualquer P, P igual a XY, então eu faço a equação da reta. É P menos A, ou é P menos A. O vetor AP, escalar o vetor N, é igual a zero. Esse vetor aqui, escalar esse é zero. Então, isso daqui me diz que o A é 2, 0, então P é igual a XY. Então, P menos A é X menos 2, Y menos 0, escalar menos 3, menos 2 igual a 0. Então, isso daqui dá menos 3x mais 6 menos 2y igual a 0. Eu não errei. Então, para estar na reta tem que satisfazer essa equação. Para estar no círculo tem que satisfazer essa equação. Então, eu pego essa equação aqui, x menos y ao quadrado mais y menos x igual a 25, e monto esse sistema. Para estar no círculo tem que satisfazer essa equação, para estar na reta tem que satisfazer essa daqui. Então, para estar na interseção tem que satisfazer as duas. Então, transformei. Esse é o grande... a grande coisa inicial da geometria analítica é você pegar um problema de geometria, caracterizar certas curvas, lugares geométricos, certas curvas, não, a reta nem estou dando como lugar geométrico. Você caracteriza curvas por equações e você pode transformar o problema da interseção de duas curvas em problema de resolver um sistema de equações. De novo, como eu desenhei e sei que, nesse caso, esse sistema tem duas soluções, esse sistema aqui vai ter que ter duas soluções distintas. Faz a conta aí, tira, né, o x em função de y, substitui aqui, ou o y em função de x, substitui aqui, e vai em frente. Esse aqui me parece até tá mais já fácil assim, né, na formulação. Isso deve ser a primeira parte do problema, não? Tudo. Tem mais coisa. Né? Bom, foi o que eu acabei de fazer, a menos de fazer a conta. Uhum. Então, agora aqui, troca. A gente não sabe mais. A gente tem aqui A1, A2. E C igual a C1, C2. Tá? Isso aqui, A1, A2, diferente de B1, B2, não é a mesma coisa que A1 diferente de B1 e A2 diferente de B2. Por quê?
O que me importa é que esses dois pontos não sejam o mesmo. Então, eles não podem ter as duas coordenadas iguais, mas podem ter uma igual e a outra diferente. Pode estar assim, a coordenada x é a mesma, então um está aqui, o outro está aqui em cima. Ou a coordenada y é a mesma, um está aqui, o outro está aqui do lado. Assim, raio R, então ele passa de 5 para... Vou chamar isso aqui de C interseção R. Tá. Então, é meio que, por exemplo, pegar aquela solução que a gente fez, aquela primeira, né, você tem que resolver uma equação de segundo grau. Então, você vai ter que garantir que aquela equação de segundo grau não tem solução. Né? Quer dizer, aqui a gente tinha o círculo C, né? Em vez de ser isso daqui, aqui era x menos C1 ao quadrado mais y menos C2 ao quadrado igual a R2. A nossa reta, a gente tinha o vetor V, V era o B menos A. Então, B1 menos A1, B2 menos A2. O vetor N era o V girado, então era A2 menos B2, B1 menos A1. Tá? Eu peguei esse com o sinal trocado aqui e esse botei aqui. Então, a reta R... Mas eu não vou fazer essa solução, vou fazer a outra. Eu acho que é mais... Né? Porque na outra a gente chega direto numa equação de segundo grau que vai dar os tempos. Então, aqui, em vez de fazer isso, eu uso esse V e digo, a reta é dada pelos pontos P de T igual a A mais TV, que é igual a A1, A2 mais T, B1 menos A1, B2 menos A2. Aí a gente substitui esse cara aqui. Então, reta, interseção círculo, significa que A1 mais T, B1 menos A1, que é o meu x que vai sair daqui, menos C1 ao quadrado, mais A2 mais T, B2 menos A2, menos C2 ao quadrado, igual a R2. Agora você coloca isso na forma... Acho que a gente ainda aprende de cor a fórmula da solução da equação de segundo grau, né? Não serve para nada. Né? Quer dizer, serve para nós, para vocês que fazem física, eu que faço matemática, mas um advogado não precisa disso para nada. Mas velocidade ele devia saber. Porque é importante. Né? Regra de 3 e tal, coisa assim. Mas, enfim, todos nós aprendemos que disseram que ia cair no Enem. Caiu? Bom, então aqui você faz isso aqui. Quer dizer, você pega o T... Bom, vamos pegar aqui, né? Isso aqui é B1 menos A1 ao quadrado T2 mais 2 vezes B1 menos A1 A1 menos C1 T mais A1 menos C1 ao quadrado é o quadrado disso aqui.
mais, bom, aqui deve dar B2 menos A2, T2, mais 2 vezes B2 menos A2, A2 menos C2T, mais A2 menos C2 ao quadrado, igual a R2. Então, isso daqui dá B1 menos A1 ao quadrado, mais B2 menos A2 ao quadrado, T2, mais 2 vezes B1 menos A1, A1 menos C1, mais B2 menos A2, A2 menos C2, T, mais A1 menos C1 ao quadrado, mais A2 menos C2 ao quadrado, menos R2, igual a zero. E agora a gente sabe a fórmula, né? Que isso não vai ter solução se esse termo, que é o termo que multiplica b ao quadrado, menos 4 vezes esse, for negativo. Então, a condição vai ser, é só escrever isso aqui, né? Como aqui tem um 2, a gente pode dispensar esse 2 e o 4. Então, é isso daqui ao quadrado, sem o t, menos esse vezes esse aqui, menor que zero. Você conta por uma coisa marcante para mim. Sabe que antigamente não tinha esse negócio muito de artilheiro e tal. Então não tinha o negócio do artilheiro do time bater o pênalti. Geralmente o cara que batia pênalti era o cara que batia melhor. Às vezes era um zagueiro, um negócio assim. Aí teve uma Copa do Mundo, eu lembro que começou esse negócio, aí tinha um artilheiro inglês lá que batia o pênalti e tal, e perguntaram para ele, e ele disse, não, o artilheiro não pode ter medo do gol. Então, o matemático não pode ter medo das contas. Mas quem gosta mesmo de fazer contas são os físicos. Então, o físico gosta de fazer as contas. Agora, é claro, você não vai fazer as contas, vai ter quem faça lá. Mas é isso. Então, o programa formular deu essa conta aí, esse número assim. Mas isso é uma coisa que qualquer softwarezinho de terceira categoria faz. Mas é uma formulação. A outra formulação seria fazer a equação da reta a partir desse cara daqui, a equação do círculo ali, botar o sistema. E também você faz o sistema, substitui, dá uma equação de segundo grau e não vai poder ter solução, que claro que vai ter que ser equivalente a essa daqui. Não é muito emocionante, mas é simples, vamos dizer, raciocínio. Que horas são? Hã? Podemos fazer mais uma. Letra B, tem letra B. Bom, é a mesma conta, só que vai ser igual a zero, porque vai ter uma raiz. Você saiu de graça, né? Tá? Tem menor que zero, nenhuma solução. Igual a zero, uma solução. Ainda tem uma terceira, que essa não custou nada. Maior que zero. Então, beleza.
Trabalhamos bem. Era isso? Então... Ah, não, problema 3. Problema 3 a gente pode deixar para quinta-feira, então. Problema 3 é um negócio, é assim, você tem um triângulo, não sei se vocês sabem que você pega aqui a mediana, vem aqui no ponto médio, aí vem aqui no ponto médio, aí parte daqui vem aqui no ponto médio, ele se corta no mesmo ponto aqui, e esse tamanho é metade desse daqui. E a gente pode provar isso com vetores de maneira simples. Então é isso. Né?